Bom, muito boa noite a todas e todos, né? Com muita alegria, já iniciamos aqui na terça-feira o nosso segundo seminário, né? O nosso segundo seminário aí da especialização em residência jurídica e resolução de conflitos, o segundo seminário de metodologia da pesquisa jurídica, né? Só contextualizando vocês, tá? Eu sou o professor Carlos Vitor, sou o professor da disciplina de metodologia da pesquisa no curso da residência jurídica. E essa iniciativa surgiu em 2021 com a possibilidade da gente continuar a discussão do curso Metodologia da Pesquisa. A gente sabe que é um curso, né, de um semestre apenas, um semestre bastante curto, que não dá tempo de discutir a quantidade de coisas, né, que a disciplina demanda, a quantidade de coisas importantes que tem, e nós resolvemos fazer o seguinte: falar, olha, não dá para discutir tudo, vamos estender de alguma forma, né, com um formato interessante, que a gente possa discutir um pouco mais, né, técnicas de pesquisa e incluindo, né, a comunidade acadêmica, né, nessa pesquisa, que é tão importante. E aí surgiu a ideia da gente, além no curso de metodologia da pesquisa, discutirmos algumas técnicas de pesquisa em si, das mais diversas, a gente usar esse espaço para discutir técnicas específicas de pesquisa no direito, tá? E isso é interessante porque muitos autores, né, muitos professores discutem se o direito ele possui ou não uma técnica própria, né, de análise, uma técnica própria de compreensão dos seus conceitos jurídicos, dado todos os dogmas que existem, né? Fala, olha, se tem tanto dogma, né, para que técnica de pesquisa capaz de relativizá-los, de flexibilizá-los, né? E a gente está aqui, né, para mostrar que o direito tem alguns campos específicos de pesquisa e, ao longo dos tempos, né, nós fomos aí criando algumas técnicas que permitissem se aproximar cada vez mais de um caráter mais técnico-científico, né? Então, não significa que a gente esteja cientificizando o direito, não é isso, né? Mas significa que a gente está tentando aqui organizar o raciocínio jurídico por meio da exposição de alguns caminhos, alguns passos que podem ser dados quando nós estamos diante do interesse de fazer algum tipo de pesquisa em si, tá? Então, nós começaremos aqui no dia de hoje falando um pouquinho sobre pesquisas sobre doutrina jurídica, né, com a Ana Luísa Flores e a Raíza Beiro Fontes. Em seguida, né, daremos a palavra para uma nova dupla, que vai discutir pesquisa legislativa, como fazer pesquisa legislativa, quais as questões nós podemos observar, que dilemas nós enfrentamos, com o Matheus Rust e a Isabela Gonçalves Ferreira. Tá? E encerrando o nosso evento do dia de hoje, teremos uma terceira técnica de pesquisa, que é pesquisa em direito comparado. Né? Quem vai falar aí vai ser o Reinaldo Matos e o Elton Moraes. Então, o objetivo é exatamente esse, discutir algumas técnicas que em outras áreas do saber as pessoas talvez não estejam tão habituadas a fazer. E olha o nosso primeiro desafio do dia de hoje. A gente critica tanto o direito por ser um dos poucos, ou talvez o único campo do saber que tenha doutrinadores, né? E aí, assim, até falo isso, caráter curioso, que a Atlética, né, do campus de Macaé se chama Doutrinadores, né? E aí é até curioso, porque o direito é o único campo do saber que tem doutrina. E hoje a gente vai discutir se existe possibilidade da gente fazer pesquisa sobre doutrina. Como é que a gente faz isso? Existe alguma forma específica da gente conhecer melhor esse tema, de utilizar essa técnica, de utilizar esse campo, né? O que ele pode nos dizer? Como a gente pode compreender um pouco melhor o campo jurídico a partir da atribuição de um olhar especial à sua doutrina, ou aqui os, né, autores, juristas que escrevem sobre o campo do direito, né, por que eles se chamam de doutrinadores, como, qual o seu objetivo, qual a sua função, como é que a gente pode entender melhor, né, esse campo de pesquisa e análise. Então, para isso, vou agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, né, ela é sempre muito importante. Fiquem à vontade para fazer comentários no chat. Ao final de cada fala, né, eu vou permitir que os apresentadores aqui, no dia de hoje, que são os nossos alunos da residência jurídica, né, que estão
super aptos a discutir esse assunto. Eles vêm estudando isso aí já, se eu não me engano, uns 5 meses já, que eles têm esse trabalho para fazer. Então, tá todo mundo fera já nisso, fiquem tranquilos, tá? E se alguém tiver quiser falar alguma coisa tal, eu peço que levante a mão e aí, quando acabar a apresentação, para não interromper raciocínio, de criar alguma falha de comunicação nesse sentido, eu passo a palavra para quem quiser, né, fazer algum comentário, alguma pergunta específica, certo? Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado, tá, pela presença de todos. Vou passar a palavra aí à primeira dupla de hoje, vai discutir pesquisa sobre doutrina jurídica, Ana Luísa Flores e Raíza Beiro Fontes. Meninas, fiquem à vontade aí, vocês terão de 20 a 30 minutos para fazer a explanação, tá certo? Boa noite, pessoal, tudo bem? Todo mundo consegue me ouvir bem? Eu escuto bem. Meu áudio tá bom? Então tá bom. Pessoal, meu nome é Ana Luísa, eu estou aqui acompanhada hoje da minha colega Raíza. Como o professor Carlos explicou para vocês, nós fazemos parte do programa de pós-graduação e residência jurídica aqui da UF. E em razão dessa disciplina que a gente faz com o Carlos de metodologia da pesquisa jurídica, a gente desenvolveu esse projeto, esse trabalho de apresentar essas fontes da pesquisa como uma forma de seminário, talvez para ajudar o pessoal da graduação a identificar melhor essas fontes e se utilizar delas de uma melhor forma durante o momento de elaborar o TCC ou de participar de algum projeto de pesquisa, desenvolver um artigo científico, porque às vezes isso passa muito batido, a gente não se atenta, né? E isso é muito importante de ser observado. Então, vou passar a palavra à minha colega Raíza para a gente poder começar a trabalhar sobre essa fonte, que é a doutrina. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam bem? Eu espero que sim. Que ótimo. Estou com o Raul aqui me acompanhando hoje, então se em algum momento ele quiser fazer o uso da palavra, eu vou respeitá-lo, tá? Espero que todos compreendam. Bom, o que é a doutrina, né? Me compete aqui compartilhar com vocês um pouco do conceito e o que seria a doutrina jurídica em si. Ela é a interpretação, ela é a explicação dos princípios e das regras do direito, né? A doutrina ela é uma fonte importante da informação para a nossa compreensão do que significa direito, e ela é formada por um conjunto de estudos e opiniões dos juristas. Então, a gente considera que a doutrina consiste nessas opiniões, nas teorias, nos conceitos que são desenvolvidos por esses estudiosos, conhecidos como jurisconsultos, né? E que, em determinado assunto, eles vão emitir esse saber de forma esquematizada, através de manuais. E a doutrina vai nos ajudar a esclarecer. Eu estou ouvindo de novo a minha voz. A gente está ouvindo também. Eu acho que já foi normalizado já. Já? Ah, que ótimo. Se não, você me fala, que aí eu ajeito aqui. Tá bem. E a doutrina, como eu vinha dizendo, ela ajuda a esclarecer a interpretação das leis, né? E ela ajuda a definir os conceitos jurídicos. E ela é fundamental para a aplicação correta do direito, né? Porque ela nos ajuda a alcançar essa compreensão, essa interpretação das leis, da própria jurisprudência. Então, ela se pressupõe, né? Ela se propõe, na verdade, em determinar no que consiste o significado das disposições produzidas pelo direito, né? A doutrina jurídica ela tem um papel relevante no desenrolar da nossa experiência jurídica, porque ela não está engessada, né? Ela é essencial para o desenvolvimento do direito. Ela ajuda a criar novas teorias, a aprimorar o conhecimento jurídico. Então, a doutrina jurídica ela pode ser utilizada de várias maneiras pelos profissionais do direito, pelos operadores do direito, né? E ela está presente em muitos documentos produzidos por esses operadores, né? Está presente, por exemplo, em pareceres, em petições, na elaboração de contratos e em outros documentos, em artigos científicos, né? A doutrina, ela é muito importante para a pesquisa, ela é muito importante para a produção acadêmica no campo do direito, né? E a doutrina, ela também pode ser usada para resolver os mais variados conflitos, né? As diversas questões jurídicas e de muitas maneiras distintas. Por exemplo, um advogado ele pode citar uma teoria desenvolvida por um jurista
e argumentar no âmbito do Poder Judiciário que o cliente dele tem direito a uma determinada proteção legal, por mais que não esteja na lei, né? É exatamente ali expressa. E está inserida no contexto do entendimento doutrinário, né? E o juiz também pode usar a doutrina para fundamentar a sua decisão, para encontrar uma solução justa para o caso concreto, né? E mais à frente eu vou dar outros exemplos, assim, de casos reais para ilustrar como que a doutrina jurídica ela pode ser aplicada na prática. Mas a leitura dessas obras, dos manuais, né, da doutrina, ela pode nos ajudar a compreender melhor o direito e vai nos tornar profissionais mais capacitados e informados a respeito desse universo. Agora eu passo a palavra para a Ana. Bom, pessoal, como a Raíza vinha dizendo, a gente consegue observar que a doutrina ela é um material muito extenso, uma fonte muito extensa, e a gente não se atenta a isso. Muitas vezes a gente observa a doutrina como um mero sintetizador dos temas relativos à matéria do direito. E, na realidade, a gente tem várias funções para essa doutrina. Eu vou citar algumas aqui, não vou me estender apresentando muito cada uma delas, mas é só para vocês observarem quantas funções essa doutrina pode ter e às vezes a gente não se utiliza de todas elas. Por exemplo, a doutrina permite o estudo aprofundado de normas e princípios, sintetiza e organiza o conteúdo jurídico, estabelece críticas ao direito através do debate para alcançar proposições mais alinhadas à realidade fática, possibilita o estudo das lacunas das leis, influencia, mesmo que de maneira indireta, na produção das leis e dos julgamentos, auxilia aqueles que estão ingressando no estudo e na interpretação jurídica, como alguns de vocês aqui que estão na graduação, a compreensão e o estudo do direito, e contribui na fundamentação em ações judiciais e na sustentação da argumentação dos operadores do direito. Então, quantas funções essa doutrina possui e às vezes a gente não se utiliza de todas elas. A partir de agora, então, a Raíza vai abrir para vocês o debate sobre um texto que foi sugestão do professor Carlos, e a partir dele a gente vai trazer algumas abordagens, algumas visões sobre a doutrina. É isso. E, como a Ana, né, disse, o texto recebe o título Doutrinas Jurídicas como objeto das ciências sociais, publicismo e política no Império Brasileiro. Esse texto, essa leitura, ela pretende discutir os usos sociais da doutrina jurídica a partir da análise das formas de intervenção de produtores de texto sobre direito, né, produzidos na transição entre o regime colonial e a etapa de construção da monarquia brasileira, por volta de 1822 a 1840. E, naquele período, os publicistas, eles eram os estudiosos, né, que buscavam justificar a transição política e embasavam no aspecto jurídico isso, né? Da leitura do texto, a gente percebe que, em tese, o debate doutrinário ele é técnico, ele é neutro, restrito somente aos juristas, né, e capaz de não se contaminar, de não se comunicar com polarizações políticas, com questões políticas. Entretanto, se nós olharmos, né, para os arranjos justamente desse período, a gente vai perceber uma nítida conexão da doutrina com a política nesse cenário, né, pré-monarquia representativa. E, na prática, é possível verificar também exemplos dessa situação na atualidade. Vou citar a obra, né, Elementos de Direito Constitucional, que é do autor Michel Temer, que, além de doutrinador, também foi vice-presidente do nosso país. Então, essa comunicação a gente consegue perceber. E o que nós podemos extrair é que há, de fato, um entrelaçamento, né, da doutrina jurídica com a política no cenário brasileiro. A gente tem, por exemplo, é só mencionar rapidamente a discussão sobre a prisão em segunda instância, né? Esse tema ele gera um intenso debate doutrinário, jurídico, e a questão central seria se a prisão deve ocorrer após a condenação em segunda instância ou se é necessário aguardar o trânsito em julgado. Em 2016 existia um entendimento, né, no STF, e em 2019 isso muda. Em 2016 tem a autorização da prisão em segunda instância, e em 2019 a posição, o entendimento, a compreensão passa a ser outra, né? Passa a considerar isso inconstitucional.
Bom, gente, então, para começar a trabalhar um pouco mais esse texto e mostrar para vocês as nossas considerações, eu vou fazer a leitura rápida desse trecho, que sintetiza bem algumas das ideias que são mais importantes para que a gente observe o uso da doutrina. Vamos lá. Interpretar um texto legal é uma forma de poder simbólico, consistindo em poder restrito a um grupo determinado e limitado de agentes sociais, a quem é consentido falar a fala autorizada, certificada pelo Estado, a língua oficial e legítima. Isso significa, portanto, poder de definir os confrontos do social e do político em nome da maioria, do povo ou da nação, isto é, falar em nome daqueles que não têm acesso ao poder de fala. Nessa perspectiva, enquanto poder simbólico, amparado pelo poder político, o acesso à prática de interpretar a Constituição é desigualmente distribuído na sociedade e nunca é um ato neutro e desinteressado. Então, a partir dessa síntese, desse trecho destacado lá do texto que a gente mencionou para vocês, a gente começa um debate sobre a neutralidade da doutrina. O texto ele aborda um período de transição entre o regime colonial e a construção da monarquia brasileira. E durante esse período em que a legislação estava sendo fomentada, estava em formação, e você tinha doutrinadores para criticar, interpretar tudo isso que estava sendo produzido, é muito importante destacar que esses doutrinadores eram justamente agentes da magistratura imperial. Então, ao mesmo tempo que eles eram mediadores dos interesses privados, eles tinham atuação direta no império. Então, como dizer que a doutrina ela é 100% neutra? E a gente consegue verificar essa situação e esse decorrer assim, da falta de neutralidade na doutrina em alguns momentos até hoje, porque é impossível a gente retirar daquilo que a gente está estudando, daquilo que a gente está pesquisando, o nosso ponto de vista, a nossa vivência e o nosso viés em relação a cada assunto. E aí, nesse sentido, considerando esses agentes que estavam à época sendo doutrinadores, a gente precisa perceber a existência, e muito atual, inclusive, da supremacia dos estudiosos do direito. Desde aquela época, existia um entendimento e um consenso de preservar um monopólio do dizer o direito. É muito importante a gente lembrar sempre que para que um fato jurídico exista, ele está ligado a um fato social. Então, quando a gente analisa o direito, a gente não pode perceber isso apenas do olhar do jurista, apenas do olhar do bacharel em direito. A gente precisa agregar também outras fontes de conhecimento, outros agentes que com seus conhecimentos podem contribuir na nossa interpretação, como os jornalistas, os cientistas sociais, os psicólogos. Isso é muito importante. E aí esse movimento também pode ser muito notado até hoje quando se constitui um vocabulário jurídico, quase como se fosse uma maneira de tornar esse conhecimento apenas e privado aos juristas, aos bacharéis de direito. Só que qual é o problema disso? Além de você limitar o acesso de outros agentes e de outros conhecimentos, você acaba limitando o próprio acesso à justiça, porque a população em geral ela não vai estar muitas vezes apta a ingressar o conhecimento jurídico e a sua justiça em si por causa do vocabulário, que é muito restrito. Então, a partir disso, desses dois apontamentos, a gente apresentou, assim, a gente chamou de críticas, mas eu acho que eu posso chamar mais de reflexões que a gente gostaria de trazer para vocês, que é o seguinte: eu trouxe diversas funções para vocês, a Raíza apresentou os conceitos da doutrina, e uma das funções doutrinárias que mais se perdem, que são mais esquecidas, é justamente a função de interpretar e de criticar. Porque hoje em dia, a doutrina ela se estabelece quase como se fosse um dogma. Dogma é aquilo que já foi determinado. Você já elaborou aquela ideia o suficiente a ponto dela se tornar concreta. Mas essa não deveria ser a função da doutrina. A doutrina deveria olhar a nossa legislação, olhar os nossos tribunais com interpretação,
para, a partir disso, enriquecer ainda mais a nossa justiça, enriquecer ainda mais a pesquisa dentro do direito. E a gente tem percebido que não é isso que acontece. A gente sabe que a jurisprudência, por exemplo, é uma fonte importante de conhecimento dos tribunais, mas a gente assume isso como uma verdade absoluta. E aí a doutrina deixa de cumprir o seu papel de interpretar, de criticar, de debater. Não é porque aquilo foi estabelecido por um tribunal que a gente não possa olhar aquilo com um olhar mais crítico, tentar perceber as lacunas ainda existentes. E esse olhar é muito importante. E aí eu acho que eu posso dizer que uma das razões para isso acontecer até hoje é a própria posição e o próprio papel que o doutrinador assumiu. Porque nós não temos mais tantos doutrinadores que chegam a ser realmente pesquisadores do direito, que chegam a ser cientistas jurídicos, sabe? Porque essas pessoas acabam assumindo esse papel de utilizar a doutrina como um dogma para ser, como eu falo, repetido, né? Repetido de forma irrefletida. A gente assume aquilo como verdade e vai só replicando irrefletidamente. E essa é uma função da doutrina que se perde, que seria muito importante. Principalmente no momento como o atual, assim, dentro do nosso judiciário, em que a gente percebe cada vez mais uma preocupação muito grande com o quantitativo da resolução dos julgados e vai se perdendo a preocupação com a qualidade dos julgados. Então, o doutrinador deveria estar ainda apto a criticar aquilo que é feito dentro dos tribunais, a perceber a nossa legislação com um olhar de interpretar, para construir, para enriquecer isso. Bom, acho que era isso que eu tinha para colocar nesse ponto. A Raíza vai seguir daqui, então, trazendo alguns casos, alguns exemplos para a gente de como que isso funciona. E aí eu quis abordar isso com vocês, não como forma de falar assim, meu Deus, não usem a doutrina. Olhem a doutrina com esse olhar, para que isso, para tornar o uso da doutrina como fonte de pesquisa ainda mais benéfico, assim, mais valioso para vocês. Obrigada, Ana. Vou compartilhar aqui a fala com o Raul. Aí na tela tem 3 casos, né? E aí vou falar primeiro do caso Rui com vocês, que é de 1973, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Tá? Foi decidido, no caso, que as mulheres têm o direito constitucional de escolher se querem ou não, né, abortar. E essa decisão foi baseada em uma parte na doutrina jurídica do direito à privacidade, que argumenta que as pessoas têm o direito de tomar decisões pessoais sem interferência governamental indevida. O segundo caso é um caso mais conhecido nosso, né? Um caso da nossa Suprema Corte, de 2012, em que o Brasil julgou, né, o mensalão, em que os políticos foram acusados de corrupção e o julgamento foi baseado na doutrina jurídica também, né, com base no princípio da moralidade administrativa, que estabelece que os agentes públicos, eles devem agir de maneira ética e honesta no exercício das funções. O terceiro caso já é um caso bem interessante, assim, mais antigo, né, de 1884, da Suprema Corte do Reino Unido, que julgou os marinheiros, que 2 marinheiros foram acusados de assassinato, depois de matarem um terceiro, né, e comerem a sua carne enquanto eles estavam à deriva no mar por semanas. E aí a decisão foi baseada na doutrina jurídica da necessidade extrema, que estabelece que em certas circunstâncias extremas, como a sobrevivência, né, que foi o caso, o sacrifício de uma vida para salvar outras é possível, né? É aceitável. E eu também proponho que nós possamos refletir aqui, né? Quais são as possibilidades e quais são os limites do uso da doutrina jurídica, especialmente, né, como o texto traz, frente ao surgimento naquela época, né, e agora a solidificação de um mercado internacional que põe em jogo o sentido político, né, das instituições
e, em última instância, também põe em jogo as orientações do poder de Estado, né? A gente tem que levar em conta, especialmente, os usos que foram feitos no passado e também o nosso papel de operador do direito no presente, né? E quais são esses usos, como que o uso da doutrina jurídica impacta na vida em sociedade, né? É importante a gente reconhecer que o papel dos juristas na legitimação de regime político, de um regime político, ele é influenciado por um contexto, né? Um contexto político e social. Mas a gente tem que ter a ideia também geral de que os juristas eles têm a responsabilidade de defender as leis, de defender um regime que seja democrático, né? E de direitos fundamentais, com os princípios de um Estado democrático de direito, fazer essa garantia da proteção de direitos humanos e das liberdades individuais, mas a gente tem conhecimento de regimes autoritários, ditatoriais, né? E nesses regimes, por exemplo, os juristas eles podem ser usados até mesmo para justificar a repressão política, violação dos direitos humanos, e isso é um papel muito importante, né, na nossa sociedade, o uso da doutrina, é um lugar que nos convoca muito enquanto operadores do direito, estudantes de direito, pessoas que têm o privilégio, né, de acessar esse saber e que podem, através desse uso facilitado, mais simples, informar toda uma coletividade, trazer novas possibilidades de se usar a doutrina, especialmente tirando ela desse lugar difícil, né, e tornando-a acessível. Então, é essa reflexão que a gente traz para vocês hoje. Eu espero que seja bastante proveitoso para todos vocês e a gente agradece muito a atenção de todos. Excelente, gente, excelente. Muito obrigado aí pela participação, né, de todo mundo aí. Vejo que o pessoal está reagindo, está gostando, né? Foi bem provocadora mesmo a apresentação de vocês e a gente não esperava nada menos que isso, né? Tem muitas questões interessantes aqui, né? Antes eu vou perguntar se alguém tem algum comentário a fazer, se tem alguma pergunta, se quer falar, né? Fique à vontade aí, pessoal, para reagir, para falar. Muito Mas bom. eu... Quer falar, Reinaldo? Diga aí. Só um apontamento. Muito bom, gostei. E eu acho interessante essa questão do uso excessivo do juridiquês, né, nas doutrinas, que é uma situação que até nós advogados temos que ficar de olho, porque eu, quando estava estudando, né, durante a graduação, sempre odiei esse excesso de juridiquês. Mas hoje eu tenho que fazer, às vezes eu paro para pensar e fico, gente, eu estou falando uma coisa que a pessoa não está entendendo direito. É um negócio assim, muito complicado, mas necessário, né, ter essa constante vigilância. Eu tenho algumas rápidas observações, vou tentar ser muito breve aqui também, em relação, porque esse é um tema assim, que me instiga pessoalmente, né? Porque eu acho que tem algumas reflexões que o campo do direito se esquiva um pouco de fazer, né, em relação principalmente à doutrina. A primeira delas é quem é a doutrina, né? Quem são esses doutrinadores que a gente tanto discute, que a gente tanto comenta? Quem são essas pessoas que se intitulam como os detentores do conhecimento jurídico e apenas eles que são os aptos a transmitirem esse conhecimento para outros, né? Ficou claro pela fala da Ana, por exemplo, ali, que o doutrinador é o que ensina o dogma, né? Basicamente. Porque você não sabe o dogma, você não conhece os dogmas do direito, você quer aprender, você vai à doutrina. Né? É isso que você aprende, você não aprende a refletir sobre ele, né? Então, essa é uma questão super importante. Quem são os doutrinadores? Né? Porque isso vai determinar o seguinte, que ser chamado de doutrina é importante para o autor do que escreve no campo do direito, porque é uma das formas, e talvez as mais eficientes consideradas por ele, de construir uma autoridade no próprio campo, né? Uma outra forma de construir autoridade é por meio do exercício de profissões jurídicas mais tradicionais. Eu sou um promotor de justiça, eu sou um juiz, eu sou um defensor público. O que eu falo é revestido do caráter mais, né, de autoridade. Então, o que eu falo tem uma certa força, um certo poder, né? Então, quem são os doutrinadores? Aqueles que buscam a todo tempo, né, principalmente, construir
né, e manifestar e serem reconhecidos como autoridades, né, como referências no campo do direito. Essa é uma observação interessante sobre quem são os doutrinadores, né, que se a gente pudesse mapear. A outra observação é que tipo de poder é manifestado por quem se intitula ou é reconhecido como doutrina. Né? Porque, a princípio, né, os juristas utilizam a todo momento doutrina nas suas petições, nos seus trabalhos, em tudo, né, nos seus pareceres, para dar um pouco mais de força ao seu argumento. Né? Ou seja, né, a doutrina é utilizada no campo do direito para substituir a prova, a comprovação, a demonstração, né, e dar lugar à persuasão, ao convencimento. Né? Então, a utilização da doutrina é uma forma, né, de você ignorar a necessidade de você provar o seu argumento e dizer o seguinte: olha, o doutrinador falou, o que ele disse tem autoridade bastante para você se convencer de que aquilo é o correto. Né? Porque, perceba, se existe divergência sobre um ponto, em tese, quem está divergindo não deveria ser doutrinador, né? Porque o conhecimento não está consolidado. Então, por que tem uma doutrina aqui que fala uma coisa e tem uma doutrina aqui que fala outra coisa? Né? Não deveria existir. Então, a doutrina é utilizada como uma forma de você construir autoridade, fortalecer o seu argumento pela persuasão, pela retórica, ignorando a comprovação, a prova, o próprio fato. Né? Quando eu discuto, por exemplo, o princípio do contraditório com os meus alunos, eu falo da retórica do contraditório, que o professor da própria UF, Roberto Conte-Lima, tanto fala, né? Ele diz o seguinte: né, a retórica do contraditório é própria do campo do direito no Brasil, porque a lógica do princípio contraditório é a possibilidade da parte, né, utilizar a contradita, utilizar a possibilidade de contestar um argumento mediante a comprovação de que aquele argumento é falho, está equivocado, não deveria prevalecer. Está preocupado com a demonstração, com a comprovação, com a prova. Né? No Brasil, o exercício do contraditório não está baseado na prova. Né? Ele está baseado no convencimento. Né? Então, assim, se você apresentar argumentos jurídicos, quer seja por meio de jurisprudência, quer seja por meio de uma lei, enfim, não importa como, né? Mas esse argumento vai ganhar força, independente de comprovação ou não. A prova vira um instrumento acessório no processo, porque a doutrina já assumiu esse papel, né, de convencimento. E isso impacta diretamente na promoção de direitos, né? Porque, dependendo do doutrinador que você utiliza, um determinado direito pode prevalecer em detrimento de outro numa relação, diante de um conflito, que pode, inclusive, se transformar em um caso que sirva de referência para todos os demais que se assemelhem a ele. Para julgar. Olha só como o conhecimento no campo do direito vai sendo constituído. Né? Eu acho que isso é muito interessante da gente, essa apresentação suscita um pouco essas questões, né, o qual eu quero parabenizá-los por fazê-la. Tá? E uma última questão, né, sobre doutrina jurídica, aqui que a gente sempre fala, é o seguinte, é que no campo das ciências sociais, a doutrina, que acredito, como poderia ser utilizada no campo do direito também, mas a doutrina, por outros campos do saber, a doutrina no direito é vista como um produtor de dados, de informações. Ou seja, o texto em si é um dado. Ele deve ser lido como um dado. Né? Por que o texto deve ser lido como um dado? Porque ele não revela em si uma verdade absoluta, como o campo do direito tenta construir. Né? Então, a minha provocação que fica é, por que não? Né, transformarmos os doutrinadores no campo do direito em simplesmente autores, né, capazes de produzir textos que estimulem, né, a discussão no campo do direito, a produção do conhecimento e que permita que o seu texto seja lido simplesmente como um dado.
né, uma informação, né? Então, é isso, minha provocação para vocês. Não sei se vocês querem falar, complementar alguma coisa, senão eu vou passar a palavra aí para a próxima dupla. Só queria fazer um comentário, um breve comentário. Fiquei refletindo a respeito do estudo que é feito pelos estudantes de uma doutrina que está ultrapassada, né? Tamanha sede de compreensão de um tema, acessando doutrinas que estão completamente ultrapassadas, né? A importância de você fazer o estudo da doutrina refletido, como a Ana trouxe, não de forma irrefletida, só reproduzindo. Não, perfeito. Nós temos vários exemplos, Raíssa, aí, né? Eu mesmo, assim, fiz uma pesquisa na minha tese de doutorado sobre a colegialidade, e eu fui pesquisar, né, o seguinte: o que significa colegialidade, né, no processo civil brasileiro. E eu percebi que sempre que os autores queriam explicar essa categoria jurídica, eles recorriam ao processo civil italiano, falando, olha, o processo civil brasileiro é oriundo do processo civil italiano, então essa ideia vem de lá, é assim que acontece e tal. O que eu fiz? Fui lá no direito italiano para saber como é que era, e percebi que não tinha nada a ver com o que acontecia aqui, né? Nada a ver, assim, é completamente diferente. O processo italiano, na segunda instância, tem como principal fundamento a oralidade, né? No Brasil, não. No Brasil é a escrita, o registro, né, no papel. Então, assim, não é à toa que o Brasil, isso eu falo por pesquisa que eu já li a respeito, que demonstra que o Brasil é o único lugar, né, no mundo que tem uma ação, nos dias de hoje, de reconstituição de autos, né? Dada a tamanha importância do papel e do que pode ser comprovado mediante aquilo ali. Então, é isso, né? E aí eu fui pesquisar e vi que a colegialidade vem de Portugal, nessa ideia, e não da Itália. E por que o direito brasileiro reivindica tanto ser do direito italiano? Simplesmente por não querer construir uma certa perificização do saber, né? Ele não quer um saber periférico, né? Ele quer algo elitizado, né? Então é muito mais interessante falar que vem da Itália do que de Portugal, né? Só que não justifica, não explica, não consegue explicar para gente vários fenômenos e tem essa confusão aí, né? Eu vi durante minha pesquisa autores falando assim, segundo o piano, né? É até curioso falar, não se tem muitos registros, né, sobre o que o Ulpiano escreveu no processo, porque o Ulpiano viveu 2 séculos depois de Cristo. Não tem registro. O que tem sobre ele é ideias de pessoas que tentaram reconstituir o que ele sabia. Olha aí, coisa louca, né? A gente tem, por exemplo, hoje, no direito administrativo, o livro do Eli Lopes Meirelles, né, que morreu na década de 80, mas até hoje é atualizado o livro dele, né? Eu não sei quem atualiza. Então, assim, tem essas incongruências, né, no campo do direito, né? A necessidade de você tentar manter uma doutrina, né? Então, a que custo, né, as pessoas se esforçam para isso? Diga lá, Ana. Não, é só uma pequena observação assim sobre a sua fala. Acho muito importante, não tinha feito essa reflexão, a gente perceber o quanto o doutrinador existe hoje para a gente nessa posição de poder. E aí é uma maneira de observar justamente o que a gente estava abordando da supremacia desses estudiosos do direito e como que isso se reflete até os dias de hoje, sabe? Achei interessante, assim, a forma que a sua fala complementou o que a gente já estava abordando. Então, maravilha, gente. Muito obrigado mais uma vez. O senhor está sem som, professor. Perdão. Muito obrigado, Ana. Sem mais delongas aqui, eu vou chamar a próxima dupla, né, que vai falar um pouquinho sobre pesquisa legislativa, que é o Matheus Rust e a Isabela Gonçalves Ferreira. Pessoal, a palavra de vocês têm aí entre 20 e 30 minutinhos para fazer a exposição, tá bom? Precisando de qualquer coisa, é só falar. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, gente. Só vou compartilhar aqui
Deixa eu ver se vai aparecer direitinho. Apareceu para vocês? Show. Parece ser. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Matheus, professor já nos introduziu. A gente vai falar de pesquisa legislativa, que é um dos assuntos que eu gosto de dizer de uma forma pessoal, que interessa não só operadores de direito, mas pessoas também de todo o âmbito social. Por quê? De que se trata a pesquisa legislativa? A pretensão dela vem da ideia, principalmente, do acesso à informação. Por quê? Nós temos um sistema de informação que nós criamos na Constituição de 88 para tentar transformar o acesso a tudo que a gente conhece de uma forma mais simples e mais transparente para a população, ao ponto de a gente poder acompanhar todo o processo legislativo e também ter uma pesquisa mais próxima da realidade de todas as elencações que existem de todas as demandas do processo legislativo e, além dos leis diferentes, as atribuições atípicas que fazem força, por exemplo, de decreto-lei. Essa interação é muito importante, tanto de direito, porque a gente trabalha com isso, é o que a gente pauta as nossas vidas, pode-se dizer assim. E também é importante para a sociedade, porque, querendo ou não, em um aspecto mais histórico, o legislativo sempre foi a nossa fonte do nosso querer. Então, ter clara essas ideias, principalmente da gente que teve vários regimes autoritários bem ruins, onde a gente não tinha acesso às leis e os poderes eram todos bagunçados, ter esse acesso à informação dos legislativos de uma forma tão bonita é algo incrível de se ter. E você pergunta, qual é a razão já que as pessoas não fazem isso? É justamente para acompanhar as atribuições legiferantes dos nossos votantes, que estão lá para representar a gente de uma forma correta. Isso pode ajudar a gente em muitos fatos que eu vou apresentar mais à frente, e minha colega também vai acrescentar do modo prático. Mas por que a razão disso? É literalmente o que eu falei, controle. A ideia de acesso à informação que vem da pesquisa legislativa nos dá a segurança que o legislativo está nos dando o que a gente faz, paga para eles fazerem com imposto, por dizer assim. Eles estão ali à frente, e isso nos dá muito respaldo de uma forma subjetiva, é claro, de quem interessa isso, de você usar a pesquisa legislativa para saber o que você pode fazer e quais passos, já que o princípio da legalidade é tão importante para a gente. Qual seria a principal função disso? E eu vou dar um exemplo, que é um exemplo próprio meu, que eu faço, que é o que a gente no direito precisaria saber fazer pesquisa legislativa. Por exemplo, quando você tem um cliente seu que é um funcionário público, seu estatuto e suas leis complementares está na lei orgânica do município. Ele vem com um caso para você, aonde existe uma lei de que alguém falou em tal lugar que aconteceu alguma coisa. Você fica meio perdido. Como você faz isso? Os sites estão preparados e aptos para isso, com todas as informações do Diário Oficial, de todas as tratativas do legislativo, você pesquisa lá. Isso te ajuda a montar até peças como advogado, qual leis utilizarem quando você precisa usar a legalidade para basear no seu processo. E, um detalhe importante, a pesquisa legislativa também ajuda pesquisas. No seguinte âmbito, que a pesquisa legislativa também envolve não só leis já datadas ou atos que vêm de forma do terceiro poder legislativo. Ele também fornece para a gente o trâmite. Existem, por exemplo, você pode entrar no Senado Federal agora e você vai encontrar que lá você consegue acompanhar, pela pesquisa legislativa, os trâmites das coisas que estão acontecendo. Por quê? Você, pelo acesso à informação que a lei nos dá, e você sabendo a pesquisa legislativa, você sabe
como está sendo as coisas do Senado, como está sendo o âmbito do bicameralismo, da ideia de uma peça legislativa. Isso nos dá uma base para saber coisas que podem vir a nos acrescentar, como funciona o processo legislativo como um todo, até como estudante, isso é muito interessante, para quem tem dificuldade, às vezes, de ver, já que direito constitucional é muito abstrato, você não consegue ver tanto, isso ajuda bastante a você tentar entender o porquê de cada lei, aonde está cada lei. Tem outra funcionalidade além disso? Tem. Como eu já disse, a nossa profissão, como advogado, exige muito isso, mas também para um cidadão se informar, já que todo o poder que emana do povo, falando de uma forma mais informal, ele vem também do ato legislativo. A pesquisa legislativa te dá uma ampla gama de qualquer pessoa seguir de uma forma muito bem elaborada, ou talvez uma pesquisa simples, já que todos os sites no poder têm isso, e nas 3 esferas existem essa possibilidade. Se você quiser procurar no município, você também consegue. Se você quer do estado, seja qual for, se o estado tiver suporte para isso, vai ter o site com todas as notas e tudo referente à lei. E isso te ajuda a, por exemplo, até mesmo fazer um recurso administrativo, se você tiver garbo, elegância para fazer sem uma pessoa. Isso são práticas que ajudam, gente. A pesquisa legislativa, eu acho até, quando o professor passou isso, eu lembro que na aula ele falou assim, alguém vai pegar, e ficou todo mundo em silêncio, ninguém respondeu. Eu falei, não, professor, eu pego. E eu comecei a ler, e eu vi que muitas das coisas que estão ali, além para nós, que somos operadores de direito, deveriam ter para a sociedade como um todo. Porque eles trazem uma conquista além disso, porque acesso à informação é uma conquista, saber quantas pessoas recebem, saber como as leis funcionam, a lei do acesso à informação funciona assim, desse jeito. E é algo que as pessoas não falam tanto. Principalmente que a gente tem uma visão um pouco deturpada, que vem de uma ideia já histórica, que vem da ditadura, onde impõe a gente que político não faz nada. Mas se você entra nesse site, você vê todo o trâmite, o que eles estão fazendo, todas as funcionalidades, as leis que você pode ou não usar, o que já foi passado ou não, as PLs, tudo está ali registrado para mostrar a atuação deles. Então, a pesquisa legislativa, como uma forma histórica, e uma forma mais abstrata, como eu estou apresentando nessa primeira parte, é para vocês entenderem que não é um bicho de 7 cabeças. Uma pesquisa legislativa, em coisas de minutos, você bota num navegador e você acha o que você precisa tratar, e ela te dá aquilo que talvez nós, por sermos muito jovens, não temos essa noção, aquilo que muita gente lutou, que é saber que pesquisa legislativa é um marco de onde a gente pode não ter decisões autoritárias, irregularidades, o máximo possível, é claro, na medida do possível, já nossos governantes também são humanos, mas pelo menos ter bases, tanto como direito, como cidadãos que todos nós somos, a tentar estar mais inteirado dos nossos direitos, dos trâmites do legislativo, de como a gente pode usar isso a nosso favor como advogados e até mesmo como cidadãos normais. Agora, a minha dupla vai explicar todo um processo mais prático dessa coisa. Boa noite a todos. Aqui eu trouxe alguns exemplos de fonte de pesquisa legislativa, que são o site do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa Estadual, Câmara Municipal, Planalto, LexML, Jus Brasil, Bibliotecas Virtuais e o Diário Oficial. E o Vademecum. O Vademecum, por ser um meio físico, ele tem certas limitações quanto à atualização de normas menos específicas, e por isso, tendo acesso à rede, essa é a fonte mais completa e atualizada de busca quando feita de forma validada. E é aí que está a importância da validação da pesquisa legislativa. É necessário ter alguns cuidados relacionados à confiabilidade, à completude e à atualização dos arquivos que a gente encontra nesses sites, ainda que federais.
governamentais. Para checar esses requisitos, o ideal é que seja feita uma busca final no Diário Oficial, a fim de identificar se esse arquivo encontrado nas outras fontes ainda está vigente, se está atualizado, se houve alguma lei revogada. Então, a pesquisa legislativa, ela precisa de muito cuidado e muita atenção, porque essa atualização é direta, como as meninas citaram na questão da doutrina, que a doutrina ainda é desatualizada, a gente confia. Na lei, acaba que acontece a mesma coisa, é uma atualização diária que a gente precisa acompanhar, e o Diário Oficial seria a melhor fonte para isso. Quando se trata de atos infralegais, portarias, instruções normativas, resoluções, a confiabilidade dos dados varia ainda mais. Depende dos órgãos e das entidades, porque são instituições um pouco menores. E no que se refere à legislação estrangeira, ainda que haja muito cuidado com as publicações e a tentativa de simplificar esse acesso, é mais importante ainda validar, pelo menos com mais uma fonte de informação, porque são mais sensíveis de validação. A gente trouxe algumas modalidades específicas do processo da pesquisa legislativa. O Matheus já falou um pouco mais sobre o processo legislativo e sobre justificativas, mas eu vou pincelar um pouquinho aqui por cima, mais na prática. Na modalidade do processo legislativo, as perguntas principais são como as leis são produzidas e como nós podemos melhorá-las. As leis nada mais são que a concretização do poder de escolha do Estado para impor determinadas regras de comportamento social. E estudar esse processo de como a lei é feita é muito importante. O instrumento de estudo seriam os portais das casas legislativas na internet, e as perguntas principais, como o Matheus falou, que lá a gente consegue achar todo esse processo perfeitamente, de quem propôs, se houve apresentação de emenda, quais são as controvérsias, se houve abertura para um processo deliberativo de participação social ou não na criação dessas leis, e quais os diagnósticos foram utilizados e o prognóstico esperado. Quanto à modalidade justificativas, todo projeto de lei apresentado por um parlamentar tem que ter uma justificativa, em que o autor explicita as razões que levaram ele a fazer essa proposta. Então, nesse tipo de pesquisa legislativa, a gente busca quais são as verdadeiras razões por trás de determinada proposta, se existe um diagnóstico específico, ou seja, é uma análise da efetividade e da coerência desse projeto de lei. Outra modalidade de pesquisa legislativa é o histórico legislativo, que basicamente busca conhecer o contexto em que determinada lei surgiu. Os fundamentos, as interpretações e as aplicações, elas podem ser muito diferentes das atuais. Então, é um estudo mais de contextualização da lei. Se lá atrás, quando ela foi criada, no contexto em que ela foi criada, ela atendia o que precisava ser atendido, e se hoje ela continua atendendo dessa forma. Então, é um outro âmbito que a gente pode também realizar essa pesquisa legislativa. Outra modalidade seria a capacidade normativa do executivo. Aqui a gente traz um outro eixo de análise de produção normativa do executivo no nível intralegal, das entidades da administração indireta, como, por exemplo, as agências reguladoras. As perguntas aqui seriam como e sobre quais premissas de fato e de direito uma agência edita um novo regulamento, como são definidas as resoluções que afetam diretamente a vida do cidadão e dos agentes econômicos. A outra modalidade são os demais estopins legislativos, como, por exemplo, servidores que detectam um entrave de regulamentação e propõem alguma solução, algum evento midiático relevante, alguma tragédia, por exemplo, a tragédia da Boate Kiss ou de Brumadinho. Esse estudo engloba entender quais normas derivam desse tipo de ocorrência e como se dá o processo até do fato ocorrido até a norma sendo ajustada. Outra modalidade de pesquisa legislativa é a lei de desenvolvimento, que é o entendimento do papel positivo ou negativo que o ato normativo pode ter ou não para o desenvolvimento econômico ou social de determinados países. Ou então, por exemplo, um eventual transplante do modelo de um país desenvolvido, trazendo para um país em desenvolvimento, se ele surtiu os efeitos desejados ou não, que é uma análise contextual desse transplante do modelo dos países desenvolvidos. Outra modalidade de pesquisa legislativa seria a legislação comparada, que é bem ampla, mas, assim, basicamente, é a comparação
entre legislações aplicáveis em âmbitos diferentes, como, por exemplo, uma lei no Brasil, uma lei nos Estados Unidos, tratando de um tema parecido ou igual, e a análise comparativa dessas duas leis. E, por fim, a política legislativo-regulatória, que se atém ao modo e à forma de legislar, bem como a qualidade da legislação ou da regulamentação produzida. Ela busca entender como realizar o aperfeiçoamento do processo de elaboração de instrumentos normativos e o incremento da qualidade, assim, a busca pela simplificação da linguagem, que é o que a gente já trouxe aqui também, essa importância de simplificar, de dar objetividade e clareza, inclusive propostas de uso de imagens, fluxogramas, dentro do próprio texto legislativo, ou então num anexo, para poder facilitar esse acesso ao texto legal que deveria já ser muito mais facilitado. Então, assim, fica muito claro que a pesquisa legislativa, ela vai muito além da mera consulta do texto legislativo nos sites oficiais. Ela abrange um contexto histórico de criação das leis, motivações, processos de comparações, diversas abordagens que têm que ser observadas e podem ser detalhadas nesse processo de pesquisa legislativa. E sempre com muita atenção e cuidado de validar esses arquivos pesquisados, ainda que sejam em sites governamentais. Essa parte foi um pouco mais prática de como a gente pode realizar essa pesquisa legislativa, além do texto da lei em si. E se vocês ficaram com alguma dúvida ou então querem dividir alguma experiência com a gente, podem ficar à vontade. Obrigada. Maravilha, pessoal, muito bom. Né, eu tenho certeza que o pessoal vai sair daqui com a mente muito mais aberta, assim, né, para a quantidade de formas de pesquisa que existem no direito, né? Então, tem muita coisa que pode ser feita. Quando a gente fala pesquisa legislativa, as pessoas, o primeiro pensamento tem certeza, para que eu vou fazer isso, né? Vou fazer uma pesquisa sobre saber se ela foi aplicada, se ela, aliás, foi publicada, se não foi, teve alguma supressão de procedimento. Não, né? Tem muita coisa. Né? Tem pesquisa que pode ser feita em discurso parlamentar, né? Eu me recordo que eu parei uma vez para pesquisar, né, a ideia do direito do trabalho, né? Quando que o direito do trabalho se tornou, a partir de quando se tornou um direito social, né, nas constituições brasileiras. E é muito interessante ver o discurso parlamentar, né, com a preocupação deles à época do porquê incluir ou não incluir determinada categoria no texto, né, da Constituição. E isso é muito interessante e determina diretamente nas nossas vidas. E eu vou dar um exemplo. Né? Aqui, em 2021, o Supremo Tribunal Federal equiparou, né, processualmente falando, os crimes de racismo e injúria racial, né, tornando injúria racial um crime inafiançável e imprescritível, e esse ano teve uma alteração normativa, né, confirmando isso. O que é interessante é que uma das justificativas do Supremo, né, para, em 2021, equiparar, né, os crimes de injúria racial, de racismo, é que o objetivo da norma se equiparava, era o mesmo. Né, as duas normas tinham o mesmo objetivo, que era combater, né, práticas discriminatórias. E é interessante quando a gente fala do objetivo da norma, que é muito difícil a gente descobrir. Né? Uma exposição de motivo por si só não é capaz de revelar para a gente o real objetivo da norma, né? Porque não necessariamente ela foi aprovada, foi votada e aprovada pela mesma razão de quem a propôs. Né? Às vezes, os parlamentares estavam votando numa norma, eles votaram por motivação diversa àquela de quem propôs a norma. Né? E não é nada incomum. Então, assim, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ele vai invocar, né, por meio de uma interpretação teleológica, a finalidade da norma para poder decidir quem é que vai ter o direito sobre aquele conflito. Né? Então, olha a importância desse tipo de pesquisa. A gente pode fazer esse tipo de pesquisa, inclusive, para tentar buscar um prognóstico de decisões judiciais. Olha, a gente quer saber que linha que vai ser discutida, quem é que pode votar em quê, a
a gente pode ir lá e tentar compreender esse processo. Olha a tamanha importância disso, né? Então, a apresentação de vocês foi muito interessante porque nos alerta, né, a infinidade de possibilidades que podem existir dentro da pesquisa legislativa, né, e que impacta diretamente na nossa vida em sociedade, né? Então, isso eu achei muito interessante, assim, né? A dupla tá de parabéns também. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, algum comentário. Não, é só essa questão, quando a gente ficou com esse tema, né, da pesquisa legislativa, eu falei assim, gente, eu acho que vai ser um pouco superficial, assim, abordar, mas, assim, são muitas camadas, e isso que a gente trouxe aqui uma pincelada também, que tem diversos outros âmbitos que a gente pode abordar na pesquisa legislativa. Então, achei muito interessante fazer gostei bastante. Não, verdade. E abre um leque de possibilidades de fazer pesquisa, né? Quem está aí procurando TCC, não sabe o que fazer, não sabe que tipo de abordagem dar ao seu próprio tema, só aqui tivemos diversas, né? Eu tenho certeza que um mesmo tema pode, né, ser discutido por cada uma dessas técnicas que vocês apresentaram. E cada uma dessas técnicas vão revelar abordagens completamente distintas, né, daquele mesmo Uma mesma tema. fonte, de um mesmo tema. Então, isso é muito legal, isso é muito interessante. Mas, vamos lá, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez a dupla. Vou passar a palavra, então, para a dupla falar sobre pesquisa em direito comparado, né, que vai ser o Reinaldo Matos e Elton Moraes. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o tema. Tá, obrigado aí pela contribuição que vocês vão poder dar para a gente. E a palavra toda de vocês, que é à vontade. Professor Elton ainda Acho que está em Rio Dourado. Vixe, Eu não acho sei. que ele não chega a tempo, né? Mas fala o que você tiver pensado, organizado e tá tudo certo. Vamos lá. Então, sucesso. Não é 100% igual com a dupla, mas vamos lá, então. Só abrir. Vai dar certo. Só vou compartilhar aqui um momento. Tá aparecendo aí? Não tô conseguindo ver vocês mais. Tá aparecendo assim, tá aparecendo a gente. Então, gente, boa noite. Eu e o Elton, nós ficamos responsáveis por explanar um pouquinho como deve ser a pesquisa em direito comparado. Nós montamos um pequeno índice aqui para demonstrar como é que vai ser feito. Reinaldo, só para te falar que o índice não tá aparecendo pra gente não, tá? Na sua tela que você compartilhou, tá aparecendo a gente mesmo. Ah, pera aí, então. Uhum. Erros técnicos. Ok, botar para só a janela, mas não tá. Ah, agora vai. Tá aparecendo aí? Agora foi. Foi. Se eu ocultar isso aqui, eu acho que não vai sair, Perfeito. Tá ótimo. Perfeito. Nós montamos um pequeno índice aqui para mostrar como que vai ser o desenvolvimento do tema. Vamos fazer uma leve introdução demonstrando sobre o que é o direito comparado, como ele costuma ser empregado hoje no Brasil, os problemas com esse tipo de método que é empregado hoje, e algumas questões para refletir, seguindo de como deveria ser adotado para ter uma maior eficiência na aplicação e no uso desse instituto. Algumas perspectivas desse instituto no Brasil e para o futuro, seguido da conclusão. Bem,
o que é o direito comparado? Primeiro, eu gostaria de começar falando do ato de comparar. Tudo na vida é comum a gente querer comparar para poder determinar a qualidade daquele produto. Quando nós compramos um tênis, por exemplo, antes nós sempre comparamos questão de marca, questão de qualidade mesmo, questão de como é que eu posso dizer? Se é esportivo, qual a finalidade dele. O ato de comparar faz parte do ser humano. Só que, no direito, nós não podemos comparar puramente sem considerar algumas questões que rodeiam aquela questão. Daí surgiu a disciplina do direito comparado, que ela vai ter como objeto de análise legislações estrangeiras que vão ser analisadas para tentarem ser repensadas como pode dizer? Repensar a legislação estrangeira para tentar ter algum tipo de aplicação ou reflexão em âmbito nacional. Eu até botei essa pequena frase aqui: comparar o ato fundamental à prática argumentativa e que se constitui o direito. Desculpa o nervosismo. Questão da evolução histórica. O Elton falou um pouquinho, ia falar sobre isso. Eu não me aprofundei sobre esse tema da evolução histórica, então deixa eu passar aqui. Como tradicionalmente é adotado hoje no Brasil. Geralmente, o direito comparado, ele vem em um capítulo do TCC ou do artigo científico, explicando como que aquele instituto é adotado em outros países e depois já é passado para outro tema. Por exemplo, eu confesso que eu utilizei isso de forma errada no meu TCC. Comparei o instituto do foro privilegiado. Usei como exemplo países como Inglaterra, Estados Unidos, Uruguai, mas Uruguai já é mais próximo da gente, eu até poderia ter utilizado. Só que eu não levei em consideração a diferença de sistemas que eles têm. E usei também num capítulo, poderia ter me aprofundado mais. Esse é um dos principais erros de como é adotado hoje. Outro ponto que eu acabei de falar: não são levadas em consideração as diferenças culturais, sociais e econômicas e os diferentes sistemas jurídicos. Por exemplo, um sistema que funciona em civil law, a gente não pode querer comparar puramente sem analisar todos os aspectos que envolvem o civil law e o common law. Não dá para comparar esses dois institutos de forma bruta e pura. Questão do pouco rigor metodológico para escolher esses países. Na maioria das vezes, costuma-se escolher países europeus ou os Estados Unidos para fazer essa comparação. E ou um país totalmente aleatório, fora do contexto do Brasil, para fazer esse tipo de comparação. O que também, como eu vou dizer mais para frente, não é muito eficaz como método científico. E no último momento, após os pesquisadores apontarem essa comparação, geralmente eles pulam, trocam de assunto, continuam no artigo e não fecham, não amarram aquele direito comparado que foi abordado. Problemas com esse método. O primeiro é o desperdício de tempo e energia, porque você perde muito tempo pesquisando de como funciona esses institutos ou conceitos jurídicos em outros países, mas no final você acaba não tendo um uso muito prático daquela situação. Você acaba não só apontando e não utilizando de forma eficiente para um artigo científico. O outro ponto é que não existe uma previsão da ABNT ou de outra norma ou de outra regra que obrigue que nesses artigos científicos tenha um capítulo falando sobre direito comparado. É uma situação muito mais de costume que se adotou do que de necessidade. Então, por isso é importante pensar se realmente aquela comparação que eu vou trazer de um conceito de outro país vai ser relevante de fato ou não para o trabalho. Que às vezes nem sempre é preciso fazer. Outro ponto é a questão dos transplantes jurídicos. O que significa o transplante jurídico?
Você acha uma lei em outro país, ou um conceito jurídico, algum instituto jurídico, você acha muito legal, e quer replicá-lo na legislação nacional. Isso acaba não sendo, como que eu posso dizer, eficaz e benéfico para a legislação nacional, porque a ideia do estudo de direito comparado, uma das principais ideias, é você olhar para o fora, olhar para o outro, refletir sobre o que é feito em âmbito nacional, para criar um novo conceito que seja válido no âmbito nacional, considerando as diferenças locais, a cultura, as diferenças socioeconômicas, os costumes. Outro tipo de problema é que também costuma-se, como eu já falei anteriormente, adotar conceitos de um seleto grupo de países, basicamente países desenvolvidos, com foco em países europeus e nos Estados Unidos, sem pensar que, será que se eu trouxer esse conceito de fora, ele vai ser válido, ele vai ser eficaz, ele vai funcionar no Brasil? Agora, como ele deveria ser, o uso do direito comparado deveria ser adotado na prática. Primeiro, eu separei pelas questões práticas. O pesquisador que optar pelo uso do direito comparado, ele deve ter, acima de tudo, e antes de mais nada, a habilidade de leitura em textos jurídicos de outra língua. Ou seja, se ele quer estudar um direito com um conceito jurídico, um instituto francês, ele tem que, pelo menos, ter a habilidade de leitura no francês. Ele não precisa falar francês, não precisa ter a fluência em francês, mas a habilidade de leitura é muito importante para ele poder interpretar melhor o que ele está estudando. A maioria dos cursos de mestrado, por exemplo, mestrado, doutorado, eles dispensam a necessidade da pessoa saber falar essa língua estrangeira. Só é exigido a proficiência na leitura. Um segundo ponto seria evitar fontes secundárias ou terciárias. O que seria isso? Quando a pessoa escolhe o instituto, utilizar o direito comparado para sua pesquisa ou para seu artigo científico, é importante ele buscar a norma na fonte. Por exemplo, se a legislação é portuguesa, a pessoa ir na legislação portuguesa, estudar algumas doutrinas, alguns autores portugueses, não que seja de outra língua, mas um exemplo de direito comparado, de estrangeiro, para poder ter uma interpretação melhor sobre o que o estrangeiro está dizendo. Porque se você adotar autores brasileiros que leram uma obra estrangeira, ou autores brasileiros que interpretaram outros autores brasileiros de uma obra estrangeira, isso acaba criando ruído e você pode não ser tão eficiente na transferência, não. Na interpretação, na verdade, dessas normas e desses conceitos. Terceiro ponto importante também é evitar o uso de manuais jurídicos como fontes primárias, por exemplo, aqueles esquematizado em direito civil, esquematizado em direito constitucional, como fonte para estudo do direito comparado. Por quê? Geralmente essas obras são compilados e focam em algumas áreas, mas muita informação não é abordada de forma profunda, o que seria importante e necessário para um estudo mais adequado do direito comparado. Um segundo ponto que é importante é o acesso, se pensar e refletir sobre o acesso aos materiais jurídicos do país estrangeiro. Hoje a internet, ela facilita muito a vida dos pesquisadores nessa área, porque a gente tem alguns sites como o Google Acadêmico, ou... esqueci o nome. Enfim, a internet... tá. E você pode ver também no próprio site dos tribunais, seja de países nacionais ou países estrangeiros. Só que, dependendo da sua proposta de pesquisa, você precisa ter um acesso mais profundo e mais físico. Que, por exemplo, vá que você queira, não, é um caso muito hipotético, que você queira analisar as atas das reuniões da Câmara
de um país da América do Sul, de uma cidade num país da América do Sul. Não necessariamente, pode ser que não tenha esse material disponibilizado na internet. Então, você precisa pensar se você vai ter acesso a esse material, né? De fato. Uma outra questão são as questões teóricas. Situações para se refletir quando a pessoa for escolher, ou se a pessoa quiser, né, desenvolver um tema no direito comparado. Primeiro ponto, se pensar, por que comparar? Essa comparação com a legislação estrangeira vai trazer uma melhor compreensão do problema da pesquisa? Que às vezes a gente fazer a comparação com uma legislação estrangeira pode ser que não seja muito eficiente ou relevante a depender do problema de pesquisa que a gente tem. Então, é o primeiro ponto a se pensar. O segundo ponto, o que comparar? Quais experiências estrangeiras vão trazer uma maior significância para o nosso estudo? Por isso seria importante, nesse momento, nós analisarmos países que têm mais ligação com o Brasil, ou são mais próximos, ou têm costumes parecidos com o Brasil. Poderíamos até citar ir atrás de obras portuguesas, mas existe aquela questão de como era adotado, de sempre procurar países europeus e dos Estados Unidos. Então, por exemplo, países da América do Sul, Uruguai, dependendo do tema, seria bem relevante, interessante nós utilizarmos como país, né, de pesquisa para o estudo de algum conceito jurídico. Portanto, nessa perspectiva, menos é mais. Você não precisa listar 5 países e analisar 5 conceitos desses países. Se você escolher 1 ou 2 países e fizer uma análise profunda desses conceitos, já seria muito mais relevante para o trabalho, seria um trabalho muito mais robusto e como posso dizer, confiável, do que você estudar 5 institutos que provavelmente você não vai conseguir ter uma análise mais aprofundada sobre eles. E como comparar? Foi aquela questão que eu falei antes. O estudo desse direito comparado vai ajudar na criação de um novo conceito brasileiro para poder revermos uma situação específica nossa, levando em consideração todas as questões de como a lei foi feita, jurisprudência sobre o assunto, questões políticas, econômicas e sociais que envolvem a questão tanto do país de origem quanto do nosso país. Então, tudo isso deve ser analisado para ver se seu estudo vai ser um estudo relevante ou apenas mais um estudo de direito comparado que não é adotado, empregado do jeito correto. Agora, perspectivas para o futuro do estudo do direito comparado no Brasil. Como ainda em muitos trabalhos acadêmicos o uso do direito comparado não é adotado dessa forma que eu falei, de forma mais adequada, então existe assim um campo muito grande desse estudo no Brasil, propício para a criação de vários conceitos novos com base na abordagem do direito comparado. No âmbito nacional, a globalização vai ter um papel muito forte para esse tipo de situação, porque conforme maior ligação entre as comunidades jurídicas, você acaba necessitando ter uma maior ponte entre elas, pontes jurídicas entre elas. Então, o direito comparado pode fazer um ótimo papel de ponte entre as nações nesse âmbito. Conclusão seria repetir as coisas que eu falei anteriormente, de evitar refletir muito bem sobre se você quer estudar sobre uma legislação estrangeira e pensando numa futura adoção no país, levar em consideração todos esses pontos que foram feitos para reflexão, para você chegar a uma noção melhor se a adoção daquele instituto ou daquele conceito vai ser realmente relevante, vai criar uma obra jurídica boa, nova, um conceito novo para o seu trabalho, e não apenas ser mais um trabalho de direito comparado que não observa essas questões básicas, preliminares. O Vicente. É isso. Muito bom, muito bom.
né? Parabéns também, né? As duplas estão ótimas aqui, todo mundo preparou um trabalho, né? Se preparou, pesquisou, refletiu, né? Muitas críticas aqui ao que é feito. E gostei muito, Reinaldo, quando você falou, né, que você faria diferente, né? Alguns trabalhos que você já fez, né? Porque na verdade o meu objetivo, né, se torna alcançado nesse momento, né? Quando a gente consegue olhar para trás, refletir sobre o que a gente fez, refletir criticamente, aprender com isso e consegue construir, né, produzir um conhecimento que te torna mais robusto, né, tecnicamente, assim, em termos de pesquisa, para você fazer suas próximas, né? Fico muito feliz com isso, né, com esse relato, e destaco que sua fala nos desperta muitas questões, né? Assim como o direito comparado, né, tem um texto que nós lemos na nossa disciplina do Luciano Oliveira, né, na falha do Código de Hammurabi, ele discute exatamente isso, né? Para que ficar fazendo tantas remissões se é algo que pode não contribuir para o seu argumento, para a construção do seu argumento, para a discussão, para a realização da sua pesquisa. Então, assim, menos é mais, né? Foca mais, né? Que pode ser algo que vai contribuir muito mais. E aí eu vejo várias situações, principalmente em estágio, né? É muito comum em estágio, né? Agora, um advogado chegar para um estagiário e falar assim: olha, acha para mim aí, falando, trabalhando, acha uma doutrina aí para mim, para eu colocar aqui, né, para tornar mais coerente o que a gente está pedindo, ou seja, né, ele não faz a mínima ideia de como é que funciona, né, mas arruma um autor aí qualquer que fale o que ele está pensando, que ele vai colocar na petição, vai pedir ao juiz, né, basicamente isso. Aí vai o estagiário, né, louco procurando, não acha nada, aí olha só que coisa, né, aí o estagiário vai, né, acha um texto em espanhol, o texto em espanhol, né, fala mais ou menos aquilo que ele quer, ele entrega para o advogado coloca o texto em espanhol lá, né, a tese passa, o juiz decide com fundamento naquilo, fala, não, realmente muito interessante, você me convenceu, mas ninguém parou para pensar de onde que vem aquele texto, de que realidade ele está fazendo referência, né, pode ser um texto, pouca gente sabe, mas temos muitos textos no direito, né, traduzidos para o espanhol do chinês, tá? Muitos textos traduzidos no direito constitucional, então, aos montes. Tá? Então, vamos imaginar que você pega um texto em espanhol, coloca na petição para falar de algo daqui, tão específico daqui, o texto é uma tradução do chinês. Então, assim, né, fica uma loucura esse negócio. Né? O Bourdieu, ele fala muito no texto dele, a circulação das ideias, a circulação internacional das ideias, que ele diz que os textos circulam sem os seus contextos, né, que são fundamentais à compreensão do caso concreto. Né? E, na verdade, o que a gente quer fazer quando a gente está comparando? A gente compara o nosso com outros para compreender melhor o nosso, para buscar parâmetros mínimos de análise, para nos dar um norte, uma direção, e tentar compreender melhor aquilo que a gente está pesquisando. Né? Não é para ser igual, não é para copiar, né? É para entender melhor. E como é que você entende melhor se você vai buscar uma referência que não é nem próxima à sua? Né? O termo de comparação se torna, né, complicado. Né? Você acaba se prejudicando nesse contexto. E eu dou mais um exemplo, só para encerrar minha fala, do caso do mensalão. Né? Um argumento trazido pelo ministro Joaquim Barbosa para condenar o José Dirceu, utilizando a teoria do domínio do fato, do Klaus Roxin, né? Dizendo o seguinte: olha, se ele está no topo da cadeia de comando, né, não existe nada que ele não saiba. Ele é um líder, está numa posição hierarquicamente superior, então ok, né, vamos condená-lo. E aí, tem muita coisa engraçada. Os ministros do Supremo começam a acampar essa ideia, começam a reproduzir essa teoria do domínio do fato, teoria do domínio do fato, teoria do domínio do fato. E aí, o que acontece nessa época? O Roxin vem no Brasil. Klaus Roxin, o criador da teoria do domínio do fato, na época, né, em 2012, com seus 80 anos, 81 anos, veio no Brasil, no Rio de Janeiro, dar uma palestra e perguntam a ele: Roxin, dá para fazer isso de acordo com a sua teoria? Ele falou: não, a teoria do domínio do fato não é isso, não é para isso. A teoria do domínio do fato exige prova. É importante estudar a fonte primária. Olha isso. Aí, chega no Supremo, no dia seguinte da palestra dele, né, os jornalistas, quando acaba a sessão de julgamento, vai perguntar ao Lewandowski: presidente,
Você não vai comentar sobre a declaração do Roxin sobre a teoria do domínio do fato, e o Lewandowski fala, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar na teoria do domínio do fato. Né? É para aplicar em quê? Então, assim, né, sem admitir o erro da análise, né, o erro da utilização, e, cara, que impacta diretamente em vidas, né? Assim, é uma condenação, é algo muito sério, né? Não é algo assim, não é uma brincadeira, não é um teste, não é uma hipótese, é uma condenação, é uma vida, é uma prisão, é a privação de uma liberdade, né? Considerado um dos maiores bens, né, do ser humano. Então, assim, isso é muito sério, né? Pesquisa em direito comparado é muito sério. As pessoas não têm o hábito de se atentar a algumas questões tão importantes na sua análise, né? E você destacou muito bem todas essas questões aqui que nos refletem, né? Várias questões jurídicas que nós nos deparamos no nosso dia a dia, inclusive. Mas vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma questão? Se você quiser complementar também, Renato, alguma coisa, falar, fica à vontade. Beleza, tô pensando aqui. O pessoal é meio tímido também aqui, né? Eu vi que tem muitos alunos meus aqui do primeiro período, tem aluno do segundo período, o que para eles eu acho que está sendo ótimo, né? Porque já começa aí o período de abertura de inscrições, né? Para participação de projetos de pesquisa, de extensão, fazer carta de intenção. Então tem que ter um mínimo mesmo de compreensão sobre como é que funciona esse universo jurídico, né? Porque é muito complexo, né? A gente chega achando que é as mil maravilhas, né? Mas tem muito problema. Então a gente precisa ter a cabeça aberta, né? Poder refletir mais criticamente sobre o campo do direito. E é isso que a gente está fazendo aqui. Nenhuma questão, pessoal? Eu só queria fazer uma observação que no nosso material de pesquisa a gente até viu um site, na verdade, é uma rede entre estados, chama Global Legal Information Network, que parece que não deu muito certo, mas a intenção era traduzir normas de diferentes países e todo dentro desse site. Eu até achei o site aqui, mas parece que a primeira versão não deu certo. Eu nem trouxe isso para o nosso trabalho, porque eu vi isso no final, não deu tempo de aprofundar, mas quando o Reinaldo falou dessa dificuldade, né, de fazer essa análise do direito comparado, se você não tiver o domínio do idioma, existe essa busca, essa tentativa mas parece que ainda não surtiu efeito, agora tem uma segunda versão, que eu acho que ainda também não está totalmente finalizada. Eu até achei o site aqui, posso até mandar o link, mas seria uma ótima possibilidade, ajudaria muito nessa pesquisa de direito comparado, né? Porque seria um site oficial que forneceria essa... Enfim, só isso. Não, excelente observação, mas isso é muito importante, gente. Assim, eu me recordo, assim, quando eu fui fazer, né, a minha pesquisa de doutoramento, e eu me deparei com questões como essa, né? Eu não sabia que eu ia ter que ir no direito italiano, né, para poder pesquisar, e eu tive que aprender ali na marra, ali, entendeu? Porque não tem tradução, né? Não tem alguém que consiga traduzir, assim, de forma perfeita o italiano do começo do século XIX, XVIII, sabe? É difícil demais. E aí tem que tentar entender de acordo com a cabeça dos caras, a época, sabe? E eu cito vários exemplos. Por exemplo, você vai estudar os ministros do Supremo, né? Aí como é que você traduz ministro do Supremo para o direito norte-americano, sabe? Lá eles são chamados de justice. Se traduzir de lá para cá, vai ser quase que justiceiro, é ministro. Então, assim, é uma confusão. Tem que entender a cabeça, né? Tem que entender o contexto sociocultural, histórico, né, para poder você começar a se habituar a fazer essas trocas, a pesquisa. É realmente muito complexo, é muito complicado, não é algo simples, e a gente vê aí, né, que é muito diferente da forma de como a maioria faz, né? Então, assim, falar que eu pesquisei em 5 países, em 10 países aqui, é assim que funciona, eu diria que é quase um trabalho de vida para qualquer tema, né? Não é tão simples assim quanto se imagina. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui. Sim, o site que a Isabela colocou. Gente, na verdade é isso. Então, né, eu vou dar a palavrinha para você, assim, só para fazer uma última fala de encerramento, assim, para a gente encerrar nosso encontro aqui do dia de hoje. Eu queria dizer que eu gostei muito, acho que foi muito enriquecedor, de verdade, muito esclarecedor. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aqui.
tá? Mas vou na ordem, então, só fazer uma falinha assim, encerramento, tal, a Ana, né, com a sua dupla, se quiser falar alguma coisa. Não, queria mais só agradecer a oportunidade, foi muito interessante poder fazer essa pesquisa, eu nunca tinha tido esse olhar, acho que o apontamento do Reinaldo é muito importante, eu com certeza também errei muito na hora de produzir meu TCC, por exemplo. Então, esse tipo de abordagem, essa oportunidade de debater as fontes da pesquisa jurídica, com certeza teriam agregado muito para mim durante a graduação. Então, fico feliz de estar aqui contribuindo e que os alunos que estão aqui assistindo a gente hoje tenham essa oportunidade. É isso, obrigada, gente. Obrigado, Ana, que agradeço. Vamos lá, próxima dupla, quer falar alguma coisinha? Eu só queria falar que, assim, às vezes, quando a gente vem aqui apresentar um seminário, depois de já formada, a gente acha que a nossa linguagem está muito simples, muito clara e muito direta, mas às vezes não está. Então, assim, oferecer a quem está aqui, se falou, gente, o que essa garota falou? Pode me procurar e, assim, a gente pode fornecer os nossos materiais de pesquisa, caso vocês não queiram, assim, trocar uma ideia com a gente pode fornecer onde a gente estudou para apresentar isso aqui hoje, porque eu me senti muito assim no início. Às vezes as pessoas falavam, eu ia no seminário, nas palestras, eu ouvia, eu falava, eu não tinha onde encaixar aquilo ali que aquela pessoa estava falando. Então, para mim, eu ficava assim, gente, o que é isso? E hoje eu me lembro e falo assim, nossa, como faz sentido. Se eu tivesse ido mais a fundo naquilo ali, me ajudaria, assim, imensamente. Então, estou me dispondo, caso alguém queira entrar em contato, pode falar com o professor, que a gente disponibiliza esse help por fora também. As palavras delas às minhas, com a minha pouca voz. Não, gente, obrigado aí pela disponibilidade, né, em ajudar. Certamente, eles tenho certeza que eles se sentiram bastante assim, contemplados, e é assim mesmo, infelizmente, cara, o universo jurídico, assim, o campo jurídico tem um linguajar que exclui, né, e não inclui, é impressionante. Eu me recordo que no meu primeiro período de Direito, eu tive a oportunidade de ir numa palestra de um ministro do Supremo na época, acho que se não me engano era o Aires Brito, né, fui lá, né, não, vamos ver, né, o ministro do Supremo, não sei o que, tal, primeiro período, eu não entendi absolutamente nada que ele falava, a única coisa que eu via é como é que o cara respira, entendeu, porque de resto eu não entendi absolutamente nada, mas essa preocupação que vocês estão tendo, esse fazer ser mais compreendidos é louvável, né, então parabéns pela preocupação também. Diga lá, Reinaldo. É isso, gente, uma experiência muito enriquecedora. Se eu tivesse esse seminário quando eu estivesse me graduando, provavelmente não cometeria os erros que eu cometi antes. Me ajudaria a tirar um pouco desse complexo de vira-lata que ficou imbuído na minha cabeça de usar legislação estrangeira. Na verdade, no final do processo, eu descobri que o Uruguai é um ótimo país para esses conceitos novos e que podem ser estudados não para replicar, mas para se repensar conceitos brasileiros. E não tem mais isso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos pela informação também. E é isto. Valeu, Reinaldo, obrigado. E lembrar também que no nosso programa de pós-graduação em Direito Constitucional na UF, né, Instituto Senso Mestrado, que nós temos em Niterói, eles têm uma abordagem justamente sobre a América Latina, né? Então, o objetivo do programa de mestrado, quem tiver interesse em pesquisar textos, materiais, tem muita pesquisa produzida já, comparando, né, o Brasil com o Uruguai, com Bolívia, com Chile, com Venezuela, com Colômbia, com Peru, né? Então, são pesquisas riquíssimas que valem a pena compreender, porque a gente fica muito naquela, né, de Estados Unidos, de Alemanha, né, daquela coisa assim, e a gente esquece lugares tão próximos aqui que podem nos explicar, nos dizer tanta coisa sobre a nossa própria realidade, né? Então, quem tiver interesse, vale a pena, gente. E no mais, eu queria primeiro, né, lembrar que amanhã temos nosso segundo dia de oficina, temos mais 3 técnicas aqui de pesquisa jurídica que vocês vão gostar bastante. Venham, compareçam, ainda dá tempo de se inscrever quem não está inscrito, tá? É muito enriquecedor. Depois, essa apresentação aqui vai ficar disponível no YouTube, para quem não tiver tido a oportunidade de participar aqui, vai acessar novamente depois, né? Então, falando aqui com os colegas que apresentaram, né, o rostinho de vocês vai estar lá, né, para a posteridade, no YouTube,
né, o pessoal ter acesso, e agradecer, é claro, né, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, a disponibilidade, o interesse, vejo que até agora, que nós temos 35 ainda participando, atentos, né, vendo, ouvindo, isso é muito legal para a gente, nos estimula a continuar a fazer esse tipo de trabalho, e o objetivo, acho que está sendo atendido, que é compartilhar, né, com cada vez mais pessoas o conhecimento que a gente busca produzir nesse tipo de ambiente, né, eu acho que é assim, né, que se faz ciência, é assim que se estimula cada vez mais atividades extensionistas, atividade de pesquisa na academia, e é dessa forma que a gente aproxima, né, a academia, né, com a comunidade, né, externa, com a comunidade ao seu redor. Essas interações, essas trocas são fundamentais para a gente, né, nos engrandece como pessoas, como professores, como pesquisadores, como alunos, tá? Então, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pela participação, e espero revê-los aqui amanhã, né, às 18 horas, de 18 às 20, mais uma vez participando aí da nossa segunda oficina e encerrando o nosso seminário, tá certo? Gente, muito obrigado, uma boa noite para todos vocês e até amanhã. Obrigada, boa noite. Gente, boa Tchau, noite. tchau, pessoal. Boa noite.